Olá! Aquela sensação de esgotamento parece que virou parte da rotina? Sabe, aquela corrida constante atrás de um sucesso que parece que nunca chega? Se isso soa familiar, essa análise de hoje é para quem se sente exatamente assim. A vida moderna parece ter se tornado uma grande vitrine de alta performance. Mas qual é o custo real disso para o nosso cérebro? Essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. A sociedade atual, com essa conectividade que não para um segundo e uma cultura de produtividade no máximo, acaba colocando uma pressão gigantesca em cima da gente. Vamos mergulhar um pouco na neurociência para entender como essa busca incessante afeta de verdade o nosso bem-estar. Sabe, o termo alta performance até soa bem, né? Mas na prática ele se transformou numa exigência de nunca parar, numa busca por uma excelência que sinceramente não tem nada de saudável. E aí entra o palco digital, onde a gente só vê os melhores momentos dos outros, o que cria uma comparação social constante. O resultado disso tudo? Um estado de estresse crônico com impacto real e mensurável no cérebro. Então, essa pressão toda acaba atacando três pilares que são cruciais para o nosso funcionamento: a nossa regulação emocional, a nossa atenção sustentada e a nossa capacidade de se recuperar de erros. Vamos dar uma olhada em como isso acontece, um pilar de cada vez. Para a gente entender o que acontece, vamos imaginar que o cérebro é como um carro. Ele tem duas partes principais em jogo aqui. Primeiro, a amígdala, que é como se fosse o nosso acelerador emocional. Ela é responsável por aquelas reações bem rápidas, de medo, de luta. E depois tem o córtex pré-frontal, que funciona como o freio racional, cuidando do planejamento e do controle. E qual é a consequência disso? O estresse crônico da alta performance acaba sobrecarregando o nosso freio. E com o freio enfraquecido, o acelerador, a amígdala, fica muito mais reativo. É isso que explica por que muitas vezes as reações são exageradas, porque acontecem explosões emocionais ou até aquele desligamento total, perdendo a capacidade de pensar antes de agir. Agora, vamos para o segundo pilar que é afetado, a nossa atenção. E aqui, a arquitetura da vida digital é a grande vilã. O cérebro fica recebendo pequenas doses de recompensa, a dopamina, a cada notificação, a cada curtida, a cada rolagem de tela. Essa busca constante por estímulos curtos, na verdade, treina o nosso cérebro para a superficialidade. O ponto aqui é que a gente está fazendo uma troca bem perigosa, trocando a atenção profunda por atenção superficial. O resultado é muito claro. A nossa capacidade de focar de verdade diminui, enquanto a atração pelas distrações só aumenta. Nós estamos, literalmente, perdendo a habilidade de concentração. O que acontece é que o cérebro se acostuma com essa gratificação instantânea, e aí tarefas que exigem um esforço cognitivo mais longo, como ler um livro, sabe, ou estudar um assunto a fundo, se tornam mentalmente exaustivas. A gente está sempre ligado, mas raramente focado de verdade. E com isso, a gente chega ao terceiro pilar, a resiliência, ou seja, a nossa capacidade de se recuperar. Numa cultura que só valoriza o sucesso, o erro vira um fantasma. Quando errar é visto como uma falha de caráter, a gente cai neste ciclo vicioso. O medo de errar aumenta o estresse, que, como a gente viu, prejudica nosso freio racional, e isso torna a recuperação de qualquer falha muito, mas muito mais lenta e dolorosa. Mas olha, a boa notícia é que não precisa ser sempre assim. O cérebro não é uma estrutura fixa e imutável. Existe um poder imenso na nossa capacidade de mudar e de se adaptar. E essa capacidade incrível tem um nome: neuroplasticidade. O que isso significa? Significa que nós podemos ativamente treinar o nosso cérebro para sair desses ciclos negativos. A gente pode fortalecer o nosso foco, a nossa regulação emocional e a nossa resiliência. Certo. Então, como a gente pode agir? Vamos ver agora algumas estratégias bem práticas, baseadas na ciência do comportamento, para começar a reverter esse quadro. Aqui vão 3 dicas bem simples. Primeiro, a pausa do córtex pré-frontal. Antes de ter uma reação muito forte, pare. Respire por alguns minutos. Segundo, a dieta de informação. É preciso treinar a atenção como se fosse um músculo, com blocos de tempo sem nenhuma interrupção. E terceiro, o reenquadramento do erro. Mudar a narrativa interna, sabe? Focar no aprendizado e não na falha. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma que talvez mude toda a perspectiva sobre esse assunto. Pensa um pouco nisso. E se essa busca incessante por mais e mais performance estiver, na verdade, nos roubando o que realmente importa? Talvez o objetivo final não seja otimizar a produtividade, mas sim aprimorar a qualidade da nossa atenção e, consequentemente, da nossa vida.
É uma questão que fica no ar, para a gente refletir.